Olá, olá, minha gente. Muito bom dia para todo mundo. Um ótimo domingão. Hoje, 10 de março, domingo 10 de março, são 9 horas e 56 minutos. Para você que não me conhece, eu sou o Francisco e esse é o meu canal Tagarelando com o Francisco. Eu falo com vocês aqui da minha casa diretamente em Blackpool, na Inglaterra, onde eu moro já há 9 anos, quase 10 anos praticamente. E aqui e acolá eu faço vídeos falando um pouquinho sobre a minha vida aqui na Inglaterra e sobre temas genéricos relacionados ao Reino Unido, Portugal e os Estados Unidos, onde eu estou aplicando para o visto EB3. Muito bem, dito isto, hoje eu resolvi gravar esse vídeo nesse domingão chuvoso que está aqui. Eu estou aqui nesse quarto onde eu faço os vídeos, tomando um cafezinho nessa xícara da coruja, que eu achei no lugar qualquer e trouxe para casa, que eu adoro xícaras. E para você que nunca assistiu um vídeo meu, eu não faço edição de vídeo do jeito que sai aqui, vai pro canal. Eu não corto, não edito, não coloco aqueles bonequinhos. Não porque eu não gosto, mas porque eu não tenho paciência para aquilo e eu não sei fazer e o tempo é muito limitado também. Eu prefiro fazer outras coisas. Então, os meus vídeos saem todos assim. Gente, dito isto, eu queria só bater um papinho hoje com vocês sobre esse lugar que eu amo demais, essa terra maravilhosa que é Portugal, né? Eu morei em Portugal durante alguns anos. O meu companheiro, ele é português. Eu tenho uma cidadania portuguesa. ah, e todo ano eu vou pelo menos 2 vezes a Portugal. No mínimo 2 vezes a Portugal. Vou ao Brasil uma vez por ano visitar os meus pais. Porém, Portugal é um lugar que eu tenho que ir pelo menos 2 vezes por ano. Esse ano ainda não fui. Vou agora para o Brasil agora mês que vem em abril. Quando voltar vou a Portugal e sempre vou a Portugal nas férias de verão ou no final de ano, quando geralmente a gente passa o Natal lá no Algarve com a família do Gonçalo. Muito bem. Dito isto, vamos lá. Gente, Portugal é o título do meu vídeo é Portugal, a minha eterna casa. Por que eu escolhi esse título? Quando eu cheguei em Portugal em 2014, eu cheguei em Portugal com $1 americano no bolso, com $1 americano, sem dinheiro para hotel. Só conhecia uma pessoa em Portugal. Eu morava na Nova Zelândia naquele tempo. O meu visto foi cancelado, quer dizer, não foi cancelado. Eu não pude renovar o visto porque as regras imigratórias em 2009 e 2010 mudaram na Nova Zelândia. Logo eu não pude ficar por lá. Para minha sorte, né? Para minha sorte, que a partir dali eu pude conhecer outras partes do mundo. Então, o meu visto não foi mais renovado, eles resolveram cancelar um programa que eles tinham, e aí as pessoas que estavam naquela situação que eu estava com visto temporário, na iminência de aplicar para um visto permanente, a Nova Zelândia simplesmente pediu para que nós saíssemos do país, porque estava começando aquela crise, a crise de 2008, 2009, 2010, que durou até a metade da primeira, até a metade de 2015, 2016 por aí. E então eles se resguardando, querendo guardar aquelas vagas de trabalho para os neozelandeses, eles preferiram mandar os estrangeiros embora. Porque, em suma, as pessoas que estavam lá na Nova Zelândia, assim como eu, nós estávamos naqueles trabalhos pesados na agricultura. E como eles tinham uma mão de obra excedente muito grande, aquela mão de obra sem qualificação, eles preferiram dar a vaga de trabalho, ou melhor, fazer com que aquela gente do seu país trabalhasse em vez de manter um estrangeiro por lá. Então, muito bem, então resolvi vir para Portugal, deixa eu só fechar isso daqui. Vim para Portugal, fui para Portugal em 2014, não tinha muito dinheiro, tinha $1 americano no bolso. Passagem, naquele tempo não era preciso ainda, não era obrigatório ainda nós termos a passagem de volta. Como eu já estava numa situação irregular na Nova Zelândia, eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro para comprar passagem de volta para a Nova Zelândia. Então eu arrisquei, eu fui só com uma reserva. Foi uma confusão na hora de embarcar, porque não havia lei ainda, mas eles queriam que eu tivesse uma passagem de volta para a Nova Zelândia. Mas aí, como aí o aeroporto não tinha nada ainda, não tinha aquelas regras obrigatórias, essas coisas que você tem que ter a passagem hoje em dia, então eles me deixaram ir. Fui para Portugal, cheguei em Portugal, conhecia um rapaz que é um paraibano, que vive até lá até hoje. Conheci na Nova Zelândia.
Ele me conseguiu 3 noites em um hostel que ele trabalhava. 3 noites em um hostel que ele trabalhava. E aí fiquei 3 noites nesse hostel, sem dinheiro para nada. E ele totalmente quebrado também. O país estava arruinado. Portugal estava arruinadíssimo. E aí ele me arrumou esses 3 dias, 3 noites para dormir naquele hotel, naquele hostel. E sendo, gente, que esse hostel... Esse vídeo vai ser longo, mas eu acho que vale a pena. O Tchaikovsky, que é o nome dele, e eu, nós trabalhávamos na colheita da abóbora, na Nova Zelândia. O Paraíba, que é o apelido dele, tentou renovar o visto dele e não conseguiu também. Ele também queria ficar na Nova Zelândia, só que as regras mudaram, ele teve que sair. Como ele não tinha o dinheiro das passagens, e eu já tinha o dinheiro das passagens, o que foi que eu fiz? Eu falei, Paraíba, eu compro as tuas passagens de ida, as passagens, e o Reinaldo que é uma grande figura da Nova Zelândia, o Reinaldo emprestou um dinheiro para ele viajar, porque ele também não tinha dinheiro. E eu comprei as passagens para ele, passagem de ida e volta. Com, 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 com a palavra de que ele me ajudaria a ir para Portugal. Porque eu já estava com a carta com o convite da imigração para sair do país, da Nova Zelândia. Então, compramos as passagens, ele foi na frente, eu aluguei, eu reservei o hostel mais barato que eu encontrei, que foi justamente esse hostel que eu trabalhei em Portugal durante muitos anos. Foi esse hostel que me legalizou em Portugal. Foi esse hostel, perdão, onde eu trabalhava e morava lá em cima, num lugarzinho lá, numa queda d'água que tinha, não sei como é que chama aquilo, uma queda d'água. E foi lá que eu salvei dinheiro. Enfim, e ele conseguiu um trabalho lá, porque um rapaz que trabalhava lá cometeu suicídio, infelizmente. Aí o Tchaikovsky já morava lá, conversou com o sobrinho do dono, o sobrinho do dono passou a vaga para ele ficar trabalhando na recepção. Aí daqui a pouco o Paraíba foi, pegou, fez uma proposta pro cara, pro dono do hostel, olha, você me deixa morar aqui e aí a gente cuida da limpeza do hostel, eu cuido da limpeza, que era um negócio pequeno com 12 quartos. Aí o rapaz achou a proposta boa, deixou ele morar nessa parte lá em cima, ele ficou morando lá e também juntou dinheiro, graças a Deus. E aí o Paraíba foi e me conseguiu 3 noites lá, porque não tinha vaga de trabalho lá. Então fiquei lá, cheguei no aeroporto só com passagem de uma reserva, só que eu fiz conexão por Paris, na França, com uma reserva tudo em português, claro, que era para quando o oficial fosse ler, não perceber nada. E aí passou, fui, fiz imigração e depois apanhei um outro voo da EasyJet e pousei em Lisboa, com $1 americano no bolso e um punhadinho de dólar da Singapura, porque eu tinha parado na Singapura com $10 no aeroporto da Singapura para fazer conexão e me deu fome. E eu fui tomar um café com leite e um pão qualquer lá, uma croissant, e deu quase $10, me sobrou $1 e um punhado de moeda vagabundo lá da Singapura. E aí acabei que eu trouxe aquilo e perdi lá para Portugal. Muito bem. E aí eu fiquei nesse hostel por 3 dias, até que eu descobri que eu tinha uma parente que morava no interior de Portugal, e essa parente era casada com um português, a Nilzete, e esse português, gente muito boa, o Hilário, que eu chamo de Dom Hilário, ele foi lá no dia do jogo do Benfica, no domingo, eu não vou esquecer nunca, depois do jogo do Benfica, ele foi me buscar em Lisboa. Foram me buscar em Lisboa, me receberam na casa deles lá na Marinha Grande, me levaram para Marinha Grande, onde eu fiquei por 3 meses. Mas aí eu não me adaptei, já conheci o Tchaikovsky. O Tchaikovsky disse que surgiu uma vaga de trabalho lá, mas eu tinha que ir voando para lá. Não contei conversa. Juntei meus panos de bunda e fui para Lisboa. E aí fiquei nesse hostel por alguns anos. Saí 2 vezes desse hostel, pedi demissão 2 vezes e voltei 3 vezes, na verdade, né? Então, foi um lugar muito bacana que me acolheu. Os donos são portugueses, e aí eu consegui ganhar um dinheirinho a mais nesse hostel. Eu trabalhava na recepção no turno da noite. Acabou com a minha saúde aquilo, porque eu tenho muita dificuldade para dormir. E aí eu fiquei com sono trocado, eu só vivia doente e tal. Mas enfim, eu precisava. Era o único trabalho que eu estava encontrando em Portugal, era aquele. E foi o melhor.
Foi o único e foi a minha melhor experiência fora do Brasil, foi aquele hostel, Next Hostel, que fechou. Então, então eu fiz uma proposta pro dono do hostel que era o seguinte, eles pagavam uma lavanderia para lavar a roupa do hostel. Paraíba já limpava o hostel. E aí eles me deixavam ficar responsável pela lavagem da roupa. Eles tinham as máquinas lá, era só lavar, secar. A gente pendurava no varal lá, que tinha um espaçozinho com varal muito bom. Nós, no quinto andar, tinha os andares, então nós enchemos de varal. Metemos uns varaus ou varais. Metemos varal nos andares todos, de um andar para o outro, nas janelas, e aí a gente ficava colocando a roupa para secar. Só que tinha que passar. Só que aí eu peguei o macete, colocava na máquina não a temperatura muito quente, num programa mais ou menos rápido, e aí, em vez de colocar na máquina para secar, a gente sacudia bem e pendurava nas pegadinhas, que são os pregadores, e a roupa ficava sequinha. Não precisava passar roupa. A gente passava ali o ferro só para dar um brilho. Mas geralmente não precisava passar nada. Ele só passava só o lençol de cima, a coberta. Porque no verão a gente só usava um lençolzinho fino, porque lá é muito quente em Portugal. Então não precisava usar o edredom. Então não precisava passar roupa. Era só fingir que passava. E aí eles me deixaram ficar lá para fazer esse serviço da lavagem da roupa. Eu fiquei lá durante anos lavando roupa e aí ajudando o Paraíba na limpeza do hostel. E sobrava muita comida, gente. Sobrava muita comida dos hóspedes, que lá tinha cozinha. E quem viaja pela Europa, geralmente cozinha no hostel. Para economizar dinheiro, que geralmente é jovem que vai de viagem. E aí vai no supermercado, compra comida, a massa, não sei o quê, um pedacinho de frango, os extratos de tomate, e sobrava muita comida. E aí acontecia que a gente não precisava comprar muita coisa. Porque como sobrava muita coisa, que era herança, como a gente chamava, a gente dividia entre o Paraíba e eu, a gente cozinhava junto, e aí a gente ia vivendo daquele jeito. Até que 2014 o dono do hostel quebrou, né? O hostel quebrou, e aí todo mundo teve que ser despedido. Aí eu peguei meu rumo e vim para cá, aqui para Inglaterra. A Inglaterra me deu outras oportunidades, né? Aqui ganhava-se melhor, hoje já não vale mais muito a pena, e eu vou já fazer um vídeo sobre isso também. Na sequência desse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão financeira hoje na Inglaterra. Mas enfim, naquele tempo valia a pena. Eu não mandava dinheiro para Portugal, mas nós chegamos a mandar algum dinheiro para lá. Nós temos alguma coisa lá guardado, mas hoje já não compensa mais. Muito bem. E aí, aqui na Inglaterra, voltando para Portugal, que é o que eu quero falar de fato. Portugal é uma terra maravilhosa. É um país cheio de dificuldades, é um país pequeno, muito pequeno, é um dos países mais pobres da União Europeia, mas ao mesmo tempo é de uma riqueza humana como eu nunca vi. A gente sabe que existe muito caso de xenofobia, inclusive eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto, inclusive houve aí algumas pessoas que meteram o pau sem sequer, eles não assistiram o vídeo, não assistiram, meteram o pau no vídeo que eu fiz por culpa do tema que eu coloquei. Só que o indivíduo esqueceu que tinha uma interrogação lá na frente, que era Portugal, a terra preconceito, xenofobia, racismo. Aí eu fiz a pergunta. E eu explicava essas coisas, né? E aí o cara não ouviu o vídeo e começou a falar abobrinha e eu deixei lá também. Eu não deleto. Como eu sempre digo, eu não deleto nada dos meus vídeos. Embora tenha aparecido um cidadão aí que disse que eu deletei um comentário, mas enfim. Eu nunca deleto. E aí, gente, Portugal, Portugal é um lugar, como eu estava dizendo, eu me perco muito na informação. Portugal é um lugar pequeno, o povo português é um povo maravilhoso. Hoje, a população brasileira lá já são mais de 200 mil brasileiros em Portugal. Gente, estou tomando um café. Eu adoro café. Não sei se a câmera consegue pegar aqui. Eu amo café. Não consegue. Portugal é um país com uma economia limitada, mas mesmo assim é um lugar que recebeu muito brasileiro e continua recebendo. Eu tenho 2 irmãs que moram em Portugal. Eu tenho aproximadamente 4 ou 5 sobrinhos, que eu já nem sei mais, são 5 que moram em Portugal. E todos estão muito felizes. É claro que passam por dificuldade. É claro que passam por atropelos, né? Como ontem, conversando com a minha sobrinha, ela me dizia, poxa tio,
Tem um povo tão mal educado, tão grosso aqui. Infelizmente tem, a gente sabe que tem. Assim como tem em tudo que é lugar do mundo. Agora, infelizmente tem um pessoalzinho lá em Portugal que não gosta muito do povo brasileiro. Eles acham que tem um motivo para não gostar do povo brasileiro, mas enfim, mas a gente não, a gente releva. O que importa é que a maioria do povo português é um povo hospitaleiro, é um povo bom, é um povo simples. Portugal é um dos países do mundo que mais tem imigrados, é um dos países do mundo que mais produziu imigrantes, foi Portugal. Portugal está em tudo que é lugar do mundo, está na Austrália, está na Índia, tá na China, está no Japão, está na Coreia, está no Canadá, está nos Estados Unidos, está no México, em tudo que é lugar do mundo tem uma comunidade portuguesa. Em Luxemburgo são muitos, é inumerosa a população de portugueses, de lusitanos. E o que eu mais gosto em Portugal mesmo, o que eu mais gosto daquela terra maravilhosa, além do povo português, que eu gosto demais do povo português, demais mesmo, não tenho nada contra o povo português, é aquele clima e a comida. O único país do mundo que pode bater de frente com Portugal, com o Brasil, a nível de culinária, é Portugal. Você coloca na mão do povo português um punhado um punhado de grão, de bico, um punhado de feijão, um pedacinho qualquer de carne de porco, uma cebola e um pouquinho de azeite, os caras fazem uma comida do caraças, como eles dizem. Uma comida do caraças, uma coisa maravilhosa. A comida portuguesa, ela não é aquela comida requintada, fina, como é a comida francesa, mas é aquela comida que dá substância, que tem gosto, que tem cheiro, que você come e quer comer mais, sabe? O cozido português é uma coisa fora de sério, que você come, depois que você acaba de comer, você só deseja uma cama ou uma rede. Se você for ali do lado do Nordeste como eu, você só vai desejar uma rede para dormir. O café de Portugal é uma coisa maravilhosa, embora Portugal não produza um grão de café, mas traz café de fora, eles sabem fazer um café como ninguém. Eu só vim tomar café bom mesmo em Portugal, porque no Brasil a gente não toma café que preste. Quem tem dinheiro, sim, mas quem vem de uma família humilde como eu vim, não tem dinheiro para tomar café caro. Café bom, como lá em Portugal. Café em Portugal é a pura seiva do café. E é um povo que faz uns doces, gente, maravilhosos. Os doces de Portugal, o arroz doce de Portugal, o arroz de leite de Portugal, é uma coisa fora de série. As entradas, que é os caracóis, tem muita gente que não gosta, aquela ostra fresca, o pãozinho passado a manteiga, a sopa de pedra, a sopa de caldo verde, a sopa de frango. Gente, aquele povo tem uma comida, o bacalhau, o peixe, a dourada grelhada no carvão, o franguinho que eles fazem no carvão, no molho do limão, o joelho do porco, que eles fazem no forno, o ensopado de borrego, gente, com batata frita, e eu que não gosto de batata frita, o vinho, então, meu Deus do céu, o vinho de Portugal, os caras podiam tomar banho com vinho, tão barato que é o vinho em Portugal, e bom e de ótima qualidade. A cerveja portuguesa é uma delícia. Você sentar num cafezinho daquele lá de Portugal, tomando uma imperialzinha, ouvindo aquelas conversas dos velhos nos cafés, é uma maravilha. Agora, eu estou falando tudo isso, mas por um outro lado, tem muita gente que está indo para Portugal, muito brasileiro, está se decepcionando. Por quê? Porque o cara sai cheio de planos, mas não faz nenhum projeto. Como assim plano e projeto? Plano e projeto são coisas distintas. Planos é o que eu vou fazer, projeto é como eu vou fazer. Os caras não se projetam para nada. Tem muita gente que chega em Portugal achando que vai fazer fortuna. E Portugal não é um país para se fazer fortuna. Portugal é um país para você viver bem, para você comer bem, para você ter saúde, para você ter segurança, para você ter uma boa educação para os seus filhos. Mas Portugal é um país de classe média baixa, é um país pobre. É um país pobre. E depois dessa pandemia, e depois dessa pandemia e dessa crise que assolou o país, infelizmente eles investiram pesado no turismo e, equipararam o custo de vida do povo português ao custo de vida do turista.
Hoje em dia, você não consegue comprar um imóvel em Portugal. Um pobre não consegue comprar um imóvel em Portugal por duas razões. A primeira, por não ter tanto imóvel à disposição. Portugal é um país que parou de construir há muitos anos, pela questão demográfica e pela crise financeira que assolou o país. E o outro motivo é o altíssimo valor dos imóveis. Dos poucos imóveis que tem, o valor está muito alto, muito elevado, porque os turistas compraram, os estrangeiros compraram muitos imóveis em Portugal e o povo português não tem como competir com aquele que vem de fora em poder aquisitivo. Então, assim sendo, os imóveis, o preço foi lá para cima, e só quem pode comprar é quem tem muita grana. Os investidores começaram a fazer especulação imobiliária em Portugal, porque é um fato nesses últimos 12 anos em que a esquerda governou Portugal. Os caras só fizeram merda, desculpa a expressão, mas os caras arruinaram com a economia portuguesa. Os caras fizeram com que o pobre ficasse cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Ali no centro de Lisboa, aqueles prédios velhos que haviam, aqueles prédios antigos que havia um sistema de aluguel, que eu não vou entrar muito nesse assunto, em que a lei mudou, em que os donos dos prédios expulsaram as pessoas, até porque o salário, até porque os valores que eles pagavam eram muito baixos. Eu entendo perfeitamente, não havia como um indivíduo morar no centro de Lisboa pagando 100 euros por mês, não havia, que eram uns contratos antigos, como os portugueses falam. Quem é de Portugal sabe do que eu estou falando. E aí, com essa queda dessa lei, os donos dos prédios resolveram expulsar as pessoas e fazer o que se chama de alojamento local, que é hotel, hostel, essas coisas todas. E aí acabou que o centro de Lisboa acabou virando, eu falo de Lisboa porque eu morei em Lisboa, o centro de Lisboa acabou virando um grande alojamento local, e não há mais moradia para o povo. Essa que é a grande verdade. A moradia para o povo acabou, desapareceu do mapa. Não é à toa que há um ano e meio, salvo engano, eles acabaram com esse negócio dos alojamentos locais, mudaram a regra. No centro de Lisboa não pode mais, não há mais licença para criar isso, salvo engano, coisas assim, dificultaram. Só liberaram mesmo para o interior do país, onde eles têm a questão demográfica, que é muito grande, e como sobram muitos imóveis, então lá eles podem se dar ao luxo de abrir mais alojamentos locais, mas em Lisboa não. E eu achei muito bacana, embora eu pense que não seja por aí o caminho. Mas enfim, a esquerda arrebentou com aquele país. A esquerda desgraçou com Portugal nesses últimos anos em que eles passaram por lá. Muita corrupção, muita fisiologia, o que é muito própria eu que já votei na esquerda, mas eu aprendi a lição, o que é muito própria da esquerda em si. Eles são muito fisiologistas, eles são muito corruptos, são muito bons na conversa, mas na prática são um desastre. Enfim, e essa galera acabou com o país, destruiu mesmo. Hoje você chega em Lisboa, a gente só escuta pessoas falando em idioma do sul da Ásia, nada contra, mas em Portugal, em Lisboa, não se fala mais português. Só se fala. E detalhe, havia muitos portugueses que diziam que nós brasileiros havíamos invadido Portugal, e hoje Portugal está sendo invadido por uma cultura muçulmana tremenda. Fruto dessa política, desse último governo, desse governo que hoje, Portugal vai às urnas hoje, hoje o país vai decidir se fica na mesmíssima da esquerda ou se vai dar uma guinada à direita. Eu espero que vá à direita e eu espero que o PSD forme governo com Chega e coloque ordem na casa. Essa é a minha opinião. Ah, mas o Chega não é um partido democrático. Eu até agora não vi nada de antidemocrático no Chega. Eu vejo um partido um pouco mais puxado para o povo português, Eu vejo o Chega um partido em que eles não estão tão tendenciados ao populismo, pelo menos ao populismo de esquerda. É claro que é um pouco populista, sim, puxando para a direita também são. Mas eles têm propostas para o país, e eu gosto muito daquilo. Eu acho que um pouquinho de nacionalismo não faz mal a ninguém. Então eu espero de coração que Portugal, hoje indo às urnas, vá para a direita e que nunca mais volte à esquerda. O povo português tem uma verdadeira fixação por essa esquerda. Eu não vou entender o porquê disso, mas enfim, é uma coisa fora de sério.
É um medo que a direita chegue ao poder como eu nunca vi. Eu nunca vi igual. É esquerda, esquerda, esquerda e não querem sair daquilo nunca, querem ficar naquilo a vida toda. E de coração eu espero que hoje eles deem essa guinada para cima. Mas enfim, dito isto, gente, voltando aqui para a questão de Portugal e a permanência do imigrante em si. Portugal tem mais de 200 mil brasileiros. Gente, eu falo demais. Eu falo e hoje eu não preparei nenhum roteiro. Portugal tem mais de 250 mil brasileiros hoje. Existe muito brasileiro que, por não ter projeto, se decepciona, fica falando mal de Portugal nas redes sociais. Eu sou um que não falo mal de Portugal. Eu só falo bem de Portugal. Porque Portugal só me fez o bem. Portugal nunca me fez o mal, só me fez o bem. Eu só tenho a agradecer àquela terra. Mas Portugal não é um lugar para você ficar rico. Portugal é um lugar para você viver bem, para você comer bem. Se você você, sua mulher e 2 filhos, por exemplo, um salário, dependendo de onde você vai morar, um salário é só para você pagar as despesas. Se você vai para um lugar feito Braga, para um lugar menor, para aquelas cidades menores, e os dois vão trabalhar numa fábrica, por exemplo, você consegue salvar dinheiro em Portugal. Você consegue salvar dinheiro com 2 filhos, 2 salários mínimos português e 2 filhos. Você indo morar no lugar onde você pague um aluguel barato, o segredo para ganhar dinheiro em Portugal, olha eu com prego na mão, é você morar em um lugar barato. Tem muito jovem cabeça, casal jovem cabeça aí, que está indo para as aldeias. Casal sem filho, por exemplo, que vai no que eles chamam de aldeia, naquelas aldeiazinhas pequenas. Aí eles arrumam um trabalho numa daquelas fábricas de frutas que tem, que há muitas, ou numa daquelas fábricas qualquer, os dois, e vão pagar 130, 200 de aluguel em uma casinha pequena no interior. Uma casinha pequena no interior, certo? E aí, essas pessoas, eles conseguem guardar dinheiro. Agora, quem vai para Portugal e quer morar em Faro, Porto ou Lisboa, eles vão ter dificuldade. Por que vão ter dificuldade? Porque o aluguel está muito caro. O metro quadrado hoje em Lisboa, nível de aluguel, é o metro quadrado mais caro da União Europeia. É mais caro que Paris, é mais caro que Berlim, porque as pessoas foram para lá. O clima de Portugal é um clima chamativo, o clima de Lisboa é um clima chamativo. E Portugal foi invadida pelos muçulmanos nesses últimos anos, devido a essa política que esse governo de esquerda fez, que é o das porteiras abertas. Portugal, um país do tamanho do estado de Sergipe, com a população de 10 milhões, recebeu aí, sei lá, eu não vou aqui arriscar números, mas recebeu milhares e milhares de imigrantes, dos quais, desses milhares e milhares, só quem fala português são os africanos que foram colônia portuguesa e nós brasileiros. O restante estão lá em Lisboa ou naquelas outras cidades de médio porte, tudo vivendo às custas da segurança social. Quem é de Portugal sabe que é verdade, sabe que eu estou dizendo a mais pura verdade, e não bate um prego na barra de sabão. Esse preguinho aqui que está na minha mão, que eu usei para pregar aqueles quadros ali atrás ontem, eles não batem um prego em nada. É tudo vivendo às custas da segurança social. O governo português está bancando para milhares e milhares de estrangeiros que vieram na história do refúgio para viver lá em Portugal. Então, tudo fazendo coisa errada. É tudo assediando as mulheres nas ruas de Lisboa, e fica tudo por isso que ninguém pode dizer nada, por culpa da liberdade religiosa, porque são muçulmanos, porque foram perseguidos pela guerra no seu país de origem. Engraçado, na terra deles, a gente não pode fazer um terço do que eles fazem quando vão para os nossos países. Em Portugal, as meninas estão andando na rua e estão sendo assediadas por aqueles vagabundos. Desculpa a expressão, não são todos, mas por um percentual gigantesco. Eu digo porque eu já vi. No ano passado, eu andando na rua de Lisboa, 2 muçulmanos agarrando nos testículos, aqui que eu tenho para vocês, para as moças portuguesas. Eu passei e fiquei olhando para aquilo, gente. Fazer o quê? Se o país criou aquilo e o país não quer tomar nenhuma providência com relação àquilo. Então, Lisboa está tomada por aquela gente. O aluguel em Lisboa hoje de um quarto, antes eu pagava 275 num quarto. Um quarto hoje em Lisboa ronda 900 euros por mês. Dependendo do lugar, dependendo da zona. Porque se você for ali para a área do Rocio, da Liberdade, se duvidar no Marquês do Pombal, isso daí vai no Chiado,
Se duvidar, isso daí tá rondando já os 1.000 euros por mês. O aluguel de um quarto. De um quarto. E sendo que o salário em Portugal é 820 euros. Bruto. Antes do desconto, eu não sei para quanto é que fica. Então, Portugal é um lugar cheio de oportunidade, mas você tem que ter projeto. Não adianta ter planos. Ah, quero chegar em Portugal, quero comprar um telefone caro. Poxa, eu moro na Inglaterra há 9 anos, vai fazer 10 anos, eu não tenho um telefone caro. Eu não sei por que brasileiro quer tanto ter iPhone, eu não tenho um iPhone. Eu não tenho um iPhone, eu tenho esse computador aqui, foi porque eu achei, na verdade. A verdade é que ele foi achado. Um trabalho que eu fui fazer numa casa abandonada e estava lá, eu achei, mandei consertar, tá aqui, fazendo meus vídeos nele. Eu não comprei computador. Isso aqui foi achado. O pessoal quer comprar telefone, computador que custa 1.000, 2.000 euros, pagando fiado e muitas vezes ganhando salário mínimo, gente. É claro que vai passar necessidade. É óbvio que não vai aguentar. Então, as cidades pequenas te dá essa margem de manobra. Vai para uma cidade pequena, você que está querendo para Portugal para começar a sua vida. Vai para uma cidadezinha pequena. Escolhe uma aldeiazinha daquelas que tem a fábrica nos arredores, que você possa comprar um carrinho barato, o carro lá ainda é barato. Vai pagar um aluguel de 200 euros por mês que você encontra naquelas aldeias. Agora, você vai para Lisboa, vai ter que pagar. Vai ter que pagar o preço de Lisboa. Os supermercados estão muito caros, estão, mas ainda dá aquela margem de manobra ainda, se você for um cara inteligente. Lá em Portugal tem os açougues, os talhos, que é tudo bem mais barato do que no mercado. O cara quer comprar carne no supermercado, vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Então, tem várias coisinhas que quem quer começar a vida em Portugal, ele consegue ter a margem. Agora, tem que ir com o coração aberto, com o peito aberto, tem que ir com sangue no olho, com aquela vontade de vencer. Ah, porque o povo português é xenófobo. Xenofobia tem em todo canto, gente. Eu sou cearense, quantas vezes já ouvi bobagem, porque eu sou do Nordeste do Brasil, por parte de brasileiros, né? A gente fala muito dos outros, mas no Brasil tem xenofobia de brasileiro contra o brasileiro. Então vamos parar com essa bobagem, isso tem tudo que é canto do mundo. Aqui na Inglaterra tem casos de xenofobia. É claro que a gente sabe que em Portugal tem aquela birra com o brasileiro, mas é algo que com o tempo você vai conhecendo gente do bem, e você vai se cercando de gente do bem, vai fazendo seu network, e você vai acabando vendo que esse país é um lugar maravilhoso. É um lugar que eu amo demais de paixão. Sei das limitações, conheço o povo português melhor do que a palma da minha mão. O Algarve, o atendimento no Algarve é um dos piores atendimentos que eu já vi em toda a minha vida. O atendimento ao Algarvio é uma coisa fora, é horrível. O povo do Algarve, não como um todo, mas principalmente o Algarvio do comércio, ele é muito mal educado. Muito, 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 muito. Mas nem por isso eu vou sair dizendo que o povo português é um povo ruim. Não é. Infelizmente, tem as regiões que o povo é um pouco mais aceso, outro que o povo é mais aberto, como é o povo de Lisboa, até por ser a capital do país, por conviver com gente de outras nacionalidades, pela mixigenação das raças dos povos, eles são mais abertos. Mas lá a gente ainda vai encontrar casos de xenofobia também. Então, vai com o coração aberto, estuda Portugal antes de Portugal, você que quer ir para lá, procura cidades menores, verifica onde tem fábricas por perto, que é onde tem emprego mesmo, é lugar que tem fábricas, onde tem as fábricas. Outro dia um rapaz publicou um vídeo que eu achei muito interessante, em que ele trabalhava numa região, em que ele morava numa região só de fábricas, e ele estava dizendo no vídeo, olha, chegou aqui não fica sem trabalhar. Chegou aqui não fica sem trabalhar, principalmente aquele povo que foi com aquela CPLP, não sei como é que chama aquilo, aquele visto, chegava lá, já trabalhava no outro dia nessa região, mas é um lugar pequeno, é lugar onde as pessoas não querem morar, porque não tem festa, não tem balada. Mas você pega um casal aí, recém-constituído, com um filho, que quer paz, que quer crescer, cai no lugar daquele, vai se dar bem, não vai querer sair de lá. As minhas irmãs não querem sair da Marinha Grande, não querem sair da Marinha, e olha que a Marinha foi tomada por estrangeiro. Foi tomada por estrangeiro. Elas pagam 500 e tanto de aluguel em um apartamento lá. Apartamento com 2, 3 quartos. Né? Então, foram para um lugar menor, não foram para Lisboa, não foram para Faro, não foram para Porto. Então, estão se dando bem, graças a Deus. E meu sobrinho também, que já tem 26 anos. E a minha sobrinha tem 30,
Então tá todo mundo bem. Todo mundo bem, graças a Deus. Mas por quê? Porque foram para os lugares menores. Não quiseram ficar nas grandes cidades. Então, gente, hoje Portugal vai às urnas. Eu espero que vocês, portugueses, dêem aquela guinada à direita para o bem do país e cobrar. O problema é que a gente vota e depois a gente esquece de cobrar. A gente fica bajulando rabo de político, como no Brasil. A turma só falta morrer pelo Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, sou de centro-direita, mas tenho horror a Bolsonaro, a bolsonarismo. Mas as pessoas votam e ficam bajulando. A gente, quando. E não vota no Lula, né? Nem no pastor de cacete também. Que fica muito bem claro. O cara que vota no Lula, o Lula ganha as eleições, em vez de chegar e ficar fazendo pressão para o cara trabalhar para fazer um combate massivo à corrupção, fica bajulando o Lula. O cara votou no Bolsonaro, em vez de ficar cobrando o Bolsonaro que ele trouxesse política de direita, como investimento em educação, em cultura, investimento pesado na infraestrutura do país, ficaram bajulando o Bolsonaro. O Bolsonaro falava aquelas besteiras da pandemia e todo mundo batendo palma achando graça quem era bajulador dele. E não é daquele jeito que faz política. É trazendo para a mesa do brasileiro, trazendo conteúdo, e não bobagem como ele fez nos 4 anos que ele governou o país. E bobagem como ele está fazendo também. Mas isso daí logo, logo cai fora também. Espero eu. Espero que a gente venha. Eu também quero que o Brasil venha para a direita. Mas para a direita que pensa. Não para essa direita estúpida que fica fazendo algazarra em porta de quartel. Deus me livre e guarde disso. Que Deus me proteja de um dia ser tão alienado ao ponto de ficar fazendo coro a esses bandos de retardados mentais. Minha gente, ao meu Portugal que eu tanto amo, um beijo no fundo do meu coração. Eu estava devendo esse vídeo para vocês, eu vou ficar falando mais sobre Portugal agora para frente. Vou dar uma pausa, quer dizer, não vou dar uma pausa, não vou ficar tratando tanto sobre outros temas, sobre o tema dos Estados Unidos por enquanto. Vou continuar falando, mas não nessa intensidade, e vou me voltar mais um pouquinho para Portugal, esse povo que eu amo de paixão, esse país que eu tenho como a minha casa. Portugal é a minha casa. Eu sou o brasileiro mais português que existe na face da terra, sou eu, embora não tenha sotaque. Mas eu tenho um pouquinho do brio, eu tenho um pouquinho do brilho do povo português, um pouquinho da essência do povo português. A esse país que eu amo tanto, um beijo no fundo do coração, e que hoje vamos às urnas, vamos dar aquela guinada à direita e vamos cobrar para que esse país entre nos eixos, tá bem? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o povo português, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.